Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Itórax Cash, nosso especial de 5 anos, que ao longo dessa série vamos conhecer pessoas que ajudaram a escrever a história do Instituto. Mais do que cargos, nós queremos conhecer a trajetória e a história das pessoas que decidiram transformar o cuidado em missão. Porque cuidar de vidas vai muito além da medicina. É uma construção diária feita por muitas mãos. E a nossa convidada de hoje é alguém que acompanha o Instituto do Tórax desde o começo. Laurilene, seja muito bem-vinda. Laure, antes da gente falar do Itórax, a gente quer conhecer você. O nosso público quer saber quem são essas pessoas que nos ajudam no dia a dia. Conta pra gente quem é Laurilene, como era a sua vida antes de estar aqui e como surgiu a oportunidade de chegar ao Itórax. Bom dia, pessoal. Meu nome é Laurilene Seguin Diniz, eu tenho 28 anos. Sou mãe de 2 crianças. Estou no Instituto, vai fazer 5 anos. Cheguei em 21 de setembro de 2021. Antes de eu estar no Itórax, eu era apenas mãe. Não trabalhava fora, só era mesmo... Meu foco principal era meus filhos mesmo. E quando eu entrei no Instituto do Tórax, eu pude perceber que eu melhorei muito como pessoa, como ser humano, principalmente por cuidar de tantas vidas, né, que passa pela gente. E como que foi assim esse começo para você assim? Como que você ficou sabendo da empresa e como foi teu primeiro dia com a gente? Certo. Eu entrei no Instituto do Tórax através de uma pessoa muito conhecida, que eu era voluntária de um projeto que se chama Projeto Casa, que fica mesmo no Jaracati. E essa pessoa me indicou para a dona Tatiana, que justamente foi ela que me contratou. E Como é que foi esse primeiro dia teu no Itórax? Como é que me foi? perdi. Quando eu vim a primeira vez, me perdi. E quando eu cheguei no Instituto do Tórax, eu percebi que ali era uma oportunidade, né? Principalmente por pessoas que eu nunca tinha nem visto na minha vida. E conheci a dona Tatiana. Para. Gente, eu sou chorona mesmo, viu? Não, fique tranquila que a gente Fique à sabe que vontade. quando é para falar dessas coisas que vêm do nosso fôlego, do nosso pulmão, a gente às vezes é tomado assim de forma mesmo tranquila. Respira. Mas, Laure, conta pra gente aí. Tu imaginava ficar tantos anos com a gente? Não. No começo, houve alguma insegurança sobre o trabalho? Tu achou difícil? Como é que se sentiu? Na verdade, não é nem sobre o trabalho, né? É sobre como as pessoas olham pra gente. Principalmente quando se fala de saúde, né, em uma clínica. Eu pude perceber que as pessoas, elas são como se fosse uma família, né? A gente é acolhida desde o primeiro momento. E eu pude perceber no Itórax que, apesar de ser uma empresa pequena, com poucos colaboradores, a gente está ali sempre unido, sempre dando voz. E principalmente sobre recepcionar os nossos pacientes, né? E hoje em dia a gente olha muito por aí em clínicas que às vezes os pacientes não são bem recebidos e a gente sente isso no Itórax, que os pacientes são bem recebidos. E é por isso que a gente tem tanto feedbacks desses pacientes hoje em dia, porque a gente é referência, né? A gente é referência no Maranhão. E eu sou muito grata por fazer parte desse time. Bom. Tá bom, Mike? E a gente que agradece você por estar junto aí da nossa equipe, viu? Você que entrou para cuidar da nossa casa, mas eu acho que aconteceu algo bem maior do que isso. Deu para entender assim mais ou menos o que te emociona dia a dia, mas o que você sente assim que traz de positivo na tua função, no teu trabalho, no teu dia a dia dentro do Itórax? Contar pra gente um pouquinho mais sobre isso. O que me faz sentir bem hoje em dia na clínica é como a gente é acolhido, como a gente é recebido, não só pelos nossos pacientes, né, mas como pelos nossos próprios colaboradores, pelos nossos médicos. Perfeito. Acho que ao longo dos anos, né, todos nós mudamos, né, e a gente acho que assim como você, né, você mudou muito desde que entrou, né? Você acredita nisso também? Você mudou desde que você entrou?
Claro, com certeza. E, Laurilene, fala pra gente, assim, tem algum detalhe no teu trabalho que tu percebe que faz a diferença no cuidado com os pacientes? Por exemplo, antes tu cuidavas de serviços gerais, né? Nessa época, tinha alguma coisa do teu trabalho que tu fazia de especial para melhorar o cuidado com os pacientes? E hoje, no atendimento, tem alguma coisa que tu procura fazer para melhorar o cuidado com os pacientes? Sim, claro. Principalmente acolher o paciente, ver a necessidade do paciente, tentar conversar com o paciente para ver se tem alguma dificuldade, principalmente paciente que vem do interior, né, que não conhece a capital. Perfeito. Engraçado que a gente falou muito a palavra acolhimento, né? No sentido que a gente procura acolher bem os nossos pacientes, os nossos clientes. Mas a pergunta que eu queria te fazer, Laurilene, é se nesse processo de relação em ser acolhida e acolher, tem alguma experiência que tu tiveste com algum cliente nosso que marcou a tua memória? Eu acho que é principalmente com os pacientes da reabilitação, né, que a gente tem a convivência do dia a dia, né, que está ali praticamente quase todos os dias com a gente. Então, eu acho que sentir o carinho deles e retribuir isso, eu acho que faz toda a diferença. Uma das coisas que a gente mais se orgulha no Instituto é de olhar as pessoas e ver elas na frente, né? Como Irene, né? Muitas pessoas que nos procuraram, que hoje faz parte do nosso corpo, né, de colaboradores, elas não tinham nenhum tipo de formação ou vocação direcionada para aquilo. Mas a gente perceber a vontade de mudança e de crescimento é que faz a gente investir no treinamento dessas pessoas e fazer o que a gente faz hoje tão bem. E com tanto bom desempenho como as pessoas entregam no trabalho. Então, quando vê a Laurilene, que chegou lá, que não tinha experiência de fazer esse trabalho, né, era uma mãe que tinha trabalho voluntário, muitas transformações devem ter acontecido dentro da Laurilene. Até porque a gente acolheu para uma função que era inédita para ti, né? E essa palavra acolhimento que tu usaste muito, seguramente transformou muito a tua vida. Então, o que tu percebes que de fato mudou na vida da Laurilene nesses 5 anos? Como falar, né, principalmente a comunicação, que quem me conhece sabe que ainda sou, né, estou tentando melhorar. A comunicação que tu falaste realmente foi uma coisa que tu desenvolveu. Inclusive, tua prova de fogo é hoje, né? É hoje. Né? E é notório, né? Eu me lembro quando eu vi a Laurilene chegando há 5 anos, não sei se vocês lembram, eu me lembro do primeiro contato que eu tive contigo, né? Ela não olhava no olho da gente, todo tempo ali tímida no canto, assim, sem saber muito quem ela era, o que ela poderia fazer, o que ela não poderia, o que é o natural quando a gente chega num ambiente que é novo. E há 2 semanas atrás eu tomei um susto. Quando eu abri a porta do instituto e encontrei uma mulher lá altamente empoderada, né? Essa palavra que o pessoal gosta Tá na de moda. usar, né? E eu fiquei assim, foi uma surpresa muito grata te ver ali abrindo a porta atrás do balcão e que era um semblante que era uma outra pessoa. Eu consigo dizer exatamente que transformação eu vi em 5 anos, mas agora eu quero saber, e tu, Laura, qual é a transformação que tu viste em ti? Eita! Eu acho que tem 2 semanas, né? 2 semanas que eu assumi a recepção. Eu sinto ainda assim um pouco de insegurança, principalmente como responder o paciente, como falar com o paciente, né? Mas como eu já sabia já sabia de algumas coisas dos sistemas, foi tranquilo essa parte, né? Eu achei assim que, assim como o João, né, eu percebi que realmente foi mais fácil e há algum tempo, né, você já estava se preparando para isso, parece, né, me pareceu, porque você já estava recebendo pacientes, levando ao consultório, tudo, né, então não me transpareceu, né, apesar de você falar da insegurança, essa insegurança ela não é transparente, tá? Ninguém tá vendo isso. É porque eu não sou muito de falar, eu sou mais de demonstrar, né? De fazer, de Mas chegar sabe o que a eu fazer. percebo, Pedro, Laurilene e Diego? E a questão que não deixa transparecer é porque ela tem uma outra qualidade e fica muito mais evidente que a gente deixa de ver isso aí, né? É a tua gentileza em receber, a tua doação em servir,
Então, quando isso fica em evidência, é muito difícil a gente olhar as outras coisas que são menores. E é o que a gente precisa para aquela pessoa que está chegando ali, que está precisando da gente. Então, eu te fiz uma pergunta que eu queria responder por ti. Queria deixar você falar, mas, assim, a transformação que a gente vê é na comunicação, é na postura. Isso não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Isso foi um processo que envolveu 5 anos. Né? Todas as vezes que a gente precisou de você, mesmo você estando na função de cuidar da estrutura física da casa, mas que a gente precisou de você para cuidar da estrutura humana, seja das pessoas que colaboram dentro do Instituto, das pessoas que nos procuram como clientes, você sempre foi muito proativa. Então essas transformações foram acontecendo e foram te permitindo aprender de forma muito gradual a usar o sistema, a sentar na frente do computador com tanta desenvoltura. Quantas pessoas passaram lá pelo Instituto que a gente demorou meses para a pessoa poder conseguir pegar a mão do sistema de informação, fazer uma recepção, responder uma chamada, né? E você, de forma muito natural e espontânea, foi incorporando isso, né? E o DNA do Instituto foi passando para ti. Né? E acabou que a transformação foi assim, a gente percebeu de forma muito pronta quando tu mudou de uma função para outra, foi como um lampejo de a gente ver, né? E a tua postura, a forma como tu me recebeu naquele dia, assim, eu consegui ver a Laurilene de agora e a de 5 anos atrás. Na verdade, lá na empresa, a gente, pela Tatiana, a gente faz muitos treinamentos, né? Mas a pessoa precisa ter essa capacidade, precisa ter essa vontade, né? E o que o Dr. João está falando é que a gente percebeu em ti essa capacidade e tu mudaste de um setor para o outro, né? Exatamente por essa capacidade de querer tratar bem o paciente, né? E essa parte da comunicação mudou também, porque nos serviços gerais tu não tinha contato com o paciente. E a gente percebeu em ti essa capacidade de ter contato com o paciente e de cuidar bem dele. E é por isso que você está no setor que você está hoje e desenvolvendo muito bem, tá? Parabéns. E aí eu queria que tu falasse para mim o que você ainda sonha realizar profissionalmente. Para onde é que a gente vai agora? Eita, vocês vão ter uma surpresa, que a Laure hoje em dia, ela tá com foco, né? Eu acho que os treinamentos que foram dados pra gente, eu acho que foi a chave, né? Para desenvolver o que eu sou hoje. E a Laure não quer parar por aí. Eu gostei! Cara, isso que a gente queria ouvir. Muito bom. E vamos lá, qual que é a tua meta aí? Joga na mesa pra gente saber. Na verdade, o Instituto é um espaço mesmo de transformação, né? E a gente não quer transformar só... Isso é engraçado que a gente falava isso desde o começo, quando eram pouquíssimos colaboradores, a gente tinha lá 2, 3 colaboradores, hoje a gente tem quase 2 dezenas de colaboradores. Então, a ideia justamente foi essa, de crescimento, né, individual, de fazer a transformação que você comentou, que o João comentou, que a própria Laurilene falou na fala dela, a respeito do treinamento, das capacitações, né? Isso é uma coisa que, e que o João já tinha comentado também, é o DNA do iThorax, é o que a gente tem como objetivo de empresa, né, João? É cada engrenagem trabalhando da melhor maneira possível, sendo identificado as fragilidades da engrenagem, mas principalmente as fortalezas daquela engrenagem, para a gente aproveitar melhor o que cada um tem para entregar e a gente fazendo um sinergismo, né? Uma engrenagem ali junto com a outra, fazendo o Instituto rodar, voar, né? Então, muito obrigado, Laurilene, pela sua contribuição. Você faz parte do Instituto do Tórax do Maranhão. Com certeza. E as conquistas que a gente tem hoje, né, desses agradecimentos de pacientes, muitas vezes, falando sobre o nosso atendimento, tá? Falando sobre o nosso atendimento. Esses dias mesmo eu conversei com uma colega que é médica, o filho fez um exame com a gente, uma espirometria, e ela comentou a respeito disso. Nossa, eu fiquei impressionada com o atendimento da clínica. E você é parte disso, você é o emblema disso. E como a gente já também comentou antes, isso vem acontecendo já ao longo de 5 anos. Então não é uma coisa... A mudança foi há 2 semanas, mas ao longo de 5 anos a mudança de cargo, né? Mas essa mudança pessoal tem acontecido há bastante tempo, a gente vê isso e eu fico muito feliz também de ver isso em você, tá? Laurilene, muito obrigado
pelo teu trabalho, tá? Por entregar o teu trabalho, que é um trabalho tão diferenciado. Por isso, nós vamos aproveitar a oportunidade deste podcast para anunciar oficialmente, Laurilene. Quando você retornar de férias, você será a nossa nova consultora de cuidado do Instituto do Tórax do Maranhão. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, Instituto do Tórax. E obrigada especialmente a dona Tatiana, que se não fosse por ela, não estaria aqui hoje. Mas ainda não acabou não, hein? Meu Deus! Ai, gente, hoje eu só tenho gratidão pela minha família. Agradecer pela minha família, né, que sempre me apoiou. Sempre confiou em mim. E é isso. Minha palavra hoje é gratidão. Laurilene, você representa exatamente aquilo que a gente acredita. O crescimento acontece quando você recebe uma oportunidade, mas principalmente quando você sabe abraçar a oportunidade e se transformar junto com ela. Parabéns pela sua nova fase, você faz parte da história do Tórax, você está no nosso DNA. Muito obrigado. Parabéns, obrigado, Laurilene. Obrigada, pessoal. Eu estava pensando um pouquinho esses dias quem era o Ariel antes do iTórax, quem é o Ariel hoje em dia estando no iTórax, né? Então, o Ariel de antes, ele era uma pessoa que era muito automática.